Bem-vindos à rubrica Mitos Alimentares do HDS. Meu nome é Santo Amaro, nutricionista do hospital. Hoje vamos falar sobre a carne de porco. O mito de que não se deve consumir carne de porco, ou por outra, a carne de porco é prejudicial à saúde, deriva de uma época em que não havia acesso fácil à refrigeração, aos frigoríficos. E, portanto, a conservação das carnes era, de uma maneira geral, feita através da salga. E, portanto, a utilização de sal, desde há muito tempo, que é reconhecida como prejudicial para a saúde humana. As carnes vermelhas também são objeto de uma carga negativa, de uma certa maneira erradamente, porque as carnes vermelhas só se diferenciam das carnes brancas porque têm uma proteína que tem cor, e é aquela que dá a cor vermelha à carne, é a mioglobina. A mioglobina é uma proteína que está ligada ao ferro e, portanto, é o chamado ferro M. E o ferro M, que é característico do reino animal, não existe no reino vegetal, é o único ferro que nós temos facilidade em absorver e que não é bloqueado por uma série de outros componentes ou medicamentos na sua absorção. Carnes brancas têm muito menos ferro M desta condição. E, portanto, a absorção do ferro é difícil. E, portanto, mesmo na ferro M, só se absorve 35% no máximo. E, enquanto que o ferro vegetal consegue-se absorver apenas na faixa dos 5%, 5 a 10%. E, portanto, é uma diferença significativa. A incidência de déficit de ferro vai aumentando com a idade. Portanto, as pessoas que têm mais idade devem consumir preferencialmente carnes vermelhas. O interesse da carne de porco prende-se essencialmente com o seu teor de gordura. É verdade que a carne de porco é mais rica em gordura de uma forma geral do que outras carnes, especialmente as carnes brancas, como é óbvio, mas a gordura da carne de porco é muito semelhante à gordura humana, mesmo na sua composição em termos de ácidos gordos. Isso deve-se à existência de uma grande quantidade de ácido oleico, que é algo parecido com o do azeite. Há algumas zonas das carnes que estão muito ricas em gordura, nomeadamente as zonas do meio do animal, barrigas, costelas e da parte da frente também, cachaço. Portanto, toda a zona do meio do animal para a frente é muito rica em gordura. O objetivo é retirar essa gordura e consumir a carne. As carnes vermelhas são erradamente consideradas potenciais carcinogénicos, mas é um conceito que foi deturpado das investigações que foram realizadas a nível dos Estados Unidos da América. Os estudos que foram divulgados apontam para uma correlação entre o consumo de carnes vermelhas e o cancro coloretal. No entanto, é bom frisar que nos Estados Unidos é incluído, junto das carnes vermelhas, todos os seus derivados, portanto, aquilo que nós chamamos de carnes processadas. As carnes processadas, essas sim, todos os dados justificam o cuidado a ter com o consumo desses alimentos. Não é por serem a carne vermelha, mas porque são objeto de um conjunto de aditivos que são, esses sim, potenciais carcinogénicos. As carnes processadas são, portanto, tudo aquilo que é produzido industrialmente para ser vendido como derivado de carne. Estamos a falar, por exemplo, dos hambúrgueres, estamos a falar dos fiambres, dos enchidos, são rissóis, croquetes, tudo que tenha carne, componente de carne, que seja processado industrialmente. A quantidade de carne a consumir é um objeto de muita discussão, tem sido nos últimos anos. E gradualmente tem-se apontado para valores cada vez mais baixos, porque sabemos que o rendimento nutricional das carnes é elevado e, portanto, não se justifica consumir grandes quantidades de carne. Por outro lado, há estudos que foram realizados que apontam para uma correlação direta entre a quantidade de carne consumida e por exemplo, o cancro coloretal. Mas trata-se da quantidade, não se trata do tipo de carne. E, portanto, neste momento há um consenso de que o consumo de carnes não deve ultrapassar os 100 gramas de carne em cru ou, naturalmente, equivalente aos 70 gramas de carne confeccionada. É uma carne com interesse nutricional, tem um aporte significativo de ferro em boa capacidade de absorção, não colide com as tais substâncias que bloqueiam a absorção do ferro,
como no caso agora do exemplo do cálcio, que agora está a ser vendido às carradas pelos comprimidos com cálcio e que bloqueiam a absorção de ferro. E, portanto, a carne de porco deve ser consumida preferencialmente a todas as outras carnes vermelhas. Portanto, é do grupo das carnes vermelhas aquela que deve ser preferida. Por isso, a nossa preocupação é em tentar reabilitar um pouco o consumo da carne de porco. Com o princípio sempre de procurar as carnes que têm menor quantidade de gordura, como é óbvio.